Glória a Jesus, glória a Jesus. Então, vamos ouvir agora, irmãos, a palavra de Deus com o nosso irmão diácono Jacem. Vamos dizer assim para ele: irmão Jacem, Deus te use poderosamente nesta noite. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Irmãos, estamos alegres por estar aqui na casa do Senhor, né? Coisa boa é estar na casa do Senhor. Louvado seja Deus. Confesso que quando recebi o convite da nossa irmã Gracinha, né, que coordena a equipe de casais, né, da família, fiquei muito alegre, ao mesmo tempo temeroso, porque sabemos da responsabilidade que é pregar a palavra de Deus. Sabemos da responsabilidade que é pregar no Jardim Veneza. Porque o povo aqui lê Bíblia, o pessoal é de escola dominical. E isso é bom, porque não se embaraça com qualquer coisa, não se engana com qualquer coisa. É importante que nós, que congregamos, que servimos a Deus, esteja atento e conferindo tudo aquilo que é proferido nos púlpitos, e se de fato está batendo com as Santas Escrituras. Porque se estiver fora disso, a gente não vai engolir, né? E eu louvo a Deus por isso, porque esta congregação é uma congregação que gosta de escola dominical, né? Onde temos aprendido bastante na escola dominical. Louvo a Deus também pela vida do nosso pastor, pela confiança de estar cedendo o púlpito desta congregação para a ministração da palavra. Quero agradecer também a minha família, né? Culto de família. Sou muito grato a Deus por toda a minha família, por tudo que Ele tem nos dado e nos preparado até aqui, né? Quero convidar os irmãos para abrir vossas Bíblias no livro de Josué, capítulo 24, e o versículo 15. Texto bem conhecido, né? Quando se fala da família, lembramos logo deste versículo. Texto bem conhecido. Enquanto os irmãos procuram, eu quero aproveitar também, em nome de toda a minha família, agradecer a todos os irmãos que na sexta-feira estiveram ali prestando homenagem, né, à irmã Josefa, a minha avó, mais conhecida como Irmã Nega, né, que voltou para casa nessa sexta-feira, cumpriu sua missão e retornou para casa agora para descansar, né, irmãos? Coisa boa é termos a certeza que voltamos para casa. Nós somos peregrinos aqui no mundo e logo, logo estaremos retornando para casa. Alguns retornarão através da morte e aqueles que tiverem a oportunidade de presenciar o grande arrebatamento de Cristo também voltará para casa e lá reencontrarão todos aqueles que já partiram e que estão descansando hoje nas mansões celestiais. Os irmãos encontraram? Leiamos. Porém, se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Queria convidar a igreja para a gente repetir juntos essa última parte. No 3. 1, 2, 3. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Louvado seja Deus. Amada igreja, quando nos deparamos com o livro de Josué, mais precisamente o capítulo 24, e voltando um pouco no capítulo 23, né? Estamos acostumados a pegar esse texto, essa parte C do versículo 15, né? E de fato é algo muito lindo quando fala eu e minha casa servimos ao Senhor. Mas se voltarmos um pouquinho, né? Vamos entender que aqui Josué, ele está dando um sermão no povo. Essa passagem se dá quando o povo de Israel conquista ali a terra de Canaã, né? Após a conquista da terra, Josué convoca o povo, faz uma reunião, digamos assim, e aí começa agora a exortar o povo, trazer à memória do povo
Louvado seja Deus, mostrando tudo aquilo que Deus tem feito para o povo, as promessas que Deus cumpriu, né? E ele vai decorrendo, lembrando desde lá da chamada de Abraão até a entrada na terra prometida. E aí aqui ele faz uma convocação ao povo, né? E é justamente sobre isso que nós vamos tentar trazer um pouco aqui, se assim Deus nos der graça. Que é a questão da atitude, né? Josué convoca o povo aqui a tomar uma atitude. Diante de tudo o que ele explanou, diante de tudo o que ele mostrou, a narração, refrescando a memória do povo naquele momento, que muitos daqueles que viram o mar se abrir, muitos daqueles que passaram pela fome na migração de Canaã para o Egito, talvez não estivesse mais vivo. A nova geração talvez já tinha esquecido daquilo que Deus tinha feito com o seu povo. E Josué agora exorta o povo a tomar uma decisão. Louvado seja Deus. E ele, lá no capítulo 24, versículo 15, ele vai dizer: se já faz mal, se vos parece mal servir a Deus, louvado seja Deus, vocês devem escolher quem vocês têm que servir. Não dá para servir a dois senhores, né? E ele finaliza dizendo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué toma uma atitude. O que ele quer dizer aqui? Eu não sei vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Louvado seja Deus. Irmãos, quando nos deparamos com isso aqui, né, se tratando de culto de família, se tratando de pais, de filhos, né, quando a gente fala de família, é um conjunto, não é só o pai, não é só o marido, não é só a esposa, não é só os filhos, é o conjunto, é a instituição família, né? Então, os pais, quando se diz é pai e mãe, os filhos. Então, tem que haver uma união mútua dentro desses órgãos, filhos, pais e mãe, para poder a gente estar alicerçado. E Josué ele disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não sei vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Dentro desse texto, né, ele reflete bem a essência ou os requisitos para termos uma família vitoriosa. Ô irmão Jace, mas é família vitoriosa financeiramente? Não. Quando eu trago aqui questão de família vitoriosa, é uma família que atende aos princípios e desígnios de Deus. A questão financeira é apenas consequência dessa família alicerçada, cujo centro dentro dessa família é Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Então a vida financeira é consequência. As bênçãos de Deus é consequência dessa estrutura. A família, como nós conhecemos, alguns irmãos que já passaram por aqui, os irmãos que pesquisam sabem, ela é uma célula fundamental da sociedade. É a primeira instituição criada por Deus. A família é uma instituição divina. A família é a célula máter da sociedade. Ou seja, a família é a célula mãe da sociedade. Sem a família, não existiria sociedade. Louvado seja Deus. Porém, irmãos, construir uma família vitoriosa tem algumas dificuldades, existem algumas barreiras. Não requer somente estar unido, viver união, dizer eu tenho uma família, na minha casa tem meus filhos. Não, vai muito mais além disso. Construir uma família vitoriosa requer compromisso com Deus. Requer estar alicerçada na rocha que é Cristo. Louvado seja Deus, porque se a família não estiver alicerçada em Cristo, como as Escrituras nos diz, que a casa edificada sobre a rocha, vem os vendavais e elas permanecem firmes. Mas a casa construída na areia, primeiro vendavalzinho, primeira chuvazinha que der, leva junto. Conjecturando, a família estruturada e alicerçada na rocha, pode vir as tormentas, pode vir as tempestades, mas ela se mantém firme, porque está alicerçada na rocha.
Mas a família construída na areia, primeira dificuldade, acabou. Por isso que devemos ter na nossa família, o centro das famílias, da nossa família, da minha e da sua família, tem que ser Deus. Estando alicerçado em Deus, pode vir os vendavais, as dificuldades, mas está alicerçado, está firmado. Louvado seja Deus. E pode ter certeza, irmãos, que os vendaval vai passar. E logo, logo, estaremos contando e cantando a vitória. Louvado seja Deus. Requer um compromisso sólido e aplicação desses princípios. Que princípios são esses? É os princípios designados por Deus. Está alicerçado em Deus, seguindo os seus preceitos. Isso sim é estar alicerçado na rocha. Louvado seja Deus. Interessante, irmãos, que dentro desse contexto, enquanto eu estava meditando, me veio à memória ali Efésios 6, quando Paulo traz instruções à igreja de Éfeso, e ele traz, como estamos falando de família, geralmente a gente traz mais orientações para os pais, e Paulo aqui ele traz orientações para os filhos também. Na verdade, ele inicia o versículo 1 do capítulo 6, trazendo orientações aos filhos. Ele diz assim: vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, que isto é justo. Ao mesmo tempo, ele traz no versículo 2 a promessa. Se você cumprir esse requisito aqui de obediência a seus pais, e agora falando para os filhos, você tem recompensa por isso. É uma obrigação dos filhos obedecer e honrar seus pais. Mas Paulo traz aqui: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Louvado seja Deus. Honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe traz recompensa. O filho que honra pai e mãe, ele é recompensado por Deus. E a própria Escritura diz assim, ó: para que vivais muito sobre a terra. Mas ao mesmo tempo ele traz também recomendações para os pais. E vós, pais, não provoqueis a ira em vossos filhos, mas antes criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. E aqui eu quero abrir um parênteses nesse último versículo, né? É um tema às vezes que gera polêmica ou gera questionamentos, quando eu costumo falar que nós, muitas das vezes, né, pegando aqui como aos pais não provoqueis aos vossos filhos, eu quero trazer aqui um exemplo, que não é obrigado a ninguém concordar, mas, por exemplo, obrigar o filho a ser crente. Mas, irmão, já se eu sou crente, meu filho tem que ser crente também. Tá certo? Tem que ser. Mas tudo aquilo, irmãos, que é forçado, eu vou porque meu pai me leva, eu faço isso porque meu pai quer que eu faça, vira tradicionalismo. E não desperta em quem está passando por esse processo o interesse de realmente, verdadeiramente, entender. Se tratando do Evangelho, não desperta o interesse em entender o propósito do Evangelho. Mas ao mesmo tempo, Paulo diz: mas criai na doutrina e na admoestação. Pelo fato de você não obrigar o seu filho a ser cristão como você, mas lhe traz a responsabilidade de ensinar. E quando a gente começa a ensinar, eu vou trazer agora para um aspecto secular. A criança vai se desenvolvendo na escola lá, na primeira série, ainda não sabe ler, geralmente só faz pintar. Os desenhos vêm todo riscado, não dá nem para ver qual é a gravura que está ali por baixo. Aí você vai orientando, vai ensinando,
pega na mão para cobrir uma linha. Daqui a pouco, a criança entende o propósito, aí passa a fazer a linha certinho. Mas ele cobra a linha certinho, inicialmente porque o pai foi orientando, daqui a pouco ele faz só, ele sabe o significado daquela letra, daquela frase, daquele contexto, e passa a entender o propósito daquilo ali. Nas Escrituras, no Evangelho, não é diferente. Nós começamos a trazer nosso filho para a escola dominical, muitas das vezes não sabe nem ler, daqui a pouco desperta, começa a cantar, daqui a pouco desperta, começa a querer ler a Bíblia. Daqui a pouco ele entende o propósito de ser cristão. Por que que ele vem para a igreja? Por que que ele é evangélico? Por que que ele segue o evangelho? Ele passa a entender que ele segue o evangelho, segue Jesus Cristo, não porque os seus pais o levam para a igreja ou porque o levavam para a igreja, mas sim porque verdadeiramente ele agora entende que existe um propósito por que ele faz isso. Louvado seja Deus. Então, irmãos, esse é o propósito da família. A missão dos nossos pais, não provocar ira nos filhos, mas antes ensinar, doutrinando, orientando, mostrando o caminho. Por muitas vezes eu entendia um texto das Escrituras, não me lembro onde está escrito, que fala, ensina o menino o caminho. E por muitas das vezes eu li esse versículo, quando o jovem até pregava nesse versículo, mas não entendia que estava professando esse versículo de forma errada. Porque quando eu digo ensina o menino o caminho, eu estou apontando para ele onde é o caminho, mas eu não estou indo junto com ele. Onde o versículo correto diz, ensina o menino no caminho. Quando eu falo ensina o menino no caminho, eu estou lado a lado com ele, eu estou trilhando o mesmo caminho que ele. Porque lá na frente, quando eu não puder mais, ou talvez a morte o levar, ele vai saber qual é o caminho, porque eu, o pai... Nós, pais, andamos lado a lado com ele, mostrando o caminho. Eu não só apontei o caminho e disse, vai. Porque talvez ele vai lá na frente, ele pegue direção errada, direção diferente. Talvez os embaraços do mundo façam com que ele tome direção diferente. Por isso a missão dos pais é ensinar o filho no caminho. Quando eu estou no caminho, eu estou lado a lado com ele, admoestando, doutrinando, orientando e mostrando o verdadeiro sentido de ser cristão, o verdadeiro sentido de servir a Deus. Louvado seja Deus. Irmãos, e para termos uma família vitoriosa, alicerçada em Deus, tem alguns requisitos, tem vários, mas eu não vou apenas explorar 3. E o primeiro, e o maior de todos eles, e talvez sem eles, talvez não, com certeza sem esse, nenhum dos outros poderiam existir. Para termos uma família vitoriosa, alicerçada nos preceitos de Deus, a gente precisa ter compromisso com Deus. Então esse é o primeiro ponto, e que através deles, ou sem esse, nenhum dos outros podem existir. Porque a família é uma instituição divina, criada por Deus. Ela não foi criada por acaso. Não é à toa que o mundo hoje tenta destruir a imagem da família. Porque é algo divino, foi criado por Deus, ela tem um propósito por isso. Quando Deus criou o homem e a mulher lá no jardim, Ele criou para um propósito. Louvado seja Deus. E as Escrituras diz que quando o homem e a mulher saem do jardim, Deus fala para eles, crescei e multiplicai. Povoai a terra. Louvado seja Deus. E esse é o primeiro requisito para estabelecer uma família vitoriosa. Estabelecer um compromisso firme com Deus. Irmãos, veja a importância de estabelecer um compromisso com Deus. Quais são os benefícios que podemos trazer disso? São vários. Não tem como você firmar um compromisso com Deus. Não tem como você ter uma família alicerçada em Deus. Ter uma família que o centro da sua família é Deus. E não ter recompensa, não ser abençoado. Não existe.
a parte ruim. Só existem coisas boas quando se tem uma família alicerçada em Deus. Podemos ver alguns exemplos de pessoas que confirmaram o compromisso com Deus. Abraão, o nosso pai na fé, que foi chamado por Deus, firmado um compromisso com Deus, se tornou pai de uma grande nação. Louvado seja Deus. José, aquele jovem José que foi escravo, tornou-se governador do Egito, mas tinha um compromisso com Deus. E José salvou toda uma nação de perecer de fome. Louvado seja Deus. Moisés, aquele menino que foi jogado no rio para não ser morto, que precisou fugir do Egito para não morrer, 40 anos no deserto, depois volta ao Egito com a grande missão de libertar o povo de Deus. Veja, nesses exemplos, as vantagens e em quem Deus transformou esses homens que tiveram compromisso com Ele. Não salvaram só a sua família, mas toda uma nação. Abraão deu origem a uma grande nação. José livra essa grande nação da fome. Moisés, através do Espírito Santo, guiado por Deus, livra Israel do jugo do Egito. Louvado seja Deus. E Josué, depois de Moisés, liderando o povo, conquista a terra de Canaã. Alcança a promessa de Deus para o seu povo. Porque o povo de Israel, irmãos, era alicerçado em Deus. Era alicerçado em Deus. Embora no caminho tiveram alguns tropeços, é por isso que no capítulo 24 Josué convoca o povo já no final da sua idade e convoca o povo a tomar uma decisão. De que lado vocês estão? E eu faço essa pergunta aqui hoje para a igreja e para as famílias. Não precisa responder, responda só para você. De que lado eu estou? De que lado a minha família está? Lembrando que nós como pais, conforme o Roberto até mencionou aqui, e bem pontuado, nós como pais, mãe e pai, somos as referências no nosso lar. E de que lado eu estou? Eu estou alicerçado na rocha? Eu tenho a minha família alicerçada em Deus? Ou eu tenho a minha família construída na areia? Irmãos, precisamos tomar uma decisão muitas das vezes para que nós podemos ter uma família abençoada por Deus, ter uma família vitoriosa em Cristo. Não dá para ficar em meio termo. Não existe meio termos. Louvado seja Deus. É por isso que Josué, quando convoca o povo, ele pede para o povo decidir. Eu não sei vocês. Josué fala para o povo, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Louvado seja Deus. Sabe o que eu acho interessante aqui, irmãos? Josué não falou, eu servirei ao Senhor, não. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Louvado seja Deus. Irmãos, temos que tomar uma atitude. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Louvado seja Deus. Esse é o desígnio de Deus para nós, para a nossa família. Louvado seja o nome do Senhor. Além disso, irmãos, o compromisso com Deus envolve uma dedicação. Implica buscar a vontade de Deus em todas as áreas da família. Adoração. Louvado seja Deus. Oração. Roberto comentou aqui mais cedo, eu estava conversando com o Arthur mais cedo, que Arthur é quem me acompanha quando a gente está estudando, é meu companheiro de estudo. E a gente falava sobre a questão do celular. Eu lembro que quando criança, quando jovem também, né, não tinha celular, então, mesmo assim, os nossos pais faziam questões que na hora do café, na hora do almoço, na hora do jantar, todos sentassem à mesa ao mesmo tempo. Sei que são tempos diferentes. Estamos vivendo tempos modernos, onde a tecnologia avançou. Tecnologia é bom? É ótimo. Se usada para os fins bons.
Mas também, por outro lado, a tecnologia acabou atrapalhando esses momentos. Porque são turbilhões de informações em segundos que acaba distraindo os pais, os filhos. E muitas das vezes estamos dentro de uma casa denominada família, porém membros dispersos. Irmãos, estou falando isso aqui não para corrigir ninguém, porque acontece isso na minha casa também. Estou falando da minha casa também, primeiramente. Muitas das vezes está lá minha esposa trabalhando, resolvendo os negócios da empresa. Às vezes eu estou do outro lado fazendo alguns fechamentos porque não deu tempo de fechar no trabalho. E fica as crianças, cada um no celular. E a família fica dispersa. Então, por isso, irmãos, esse alerta eu não trago só para a igreja, mas serve para mim, para a minha vida, primeiramente. Temos que ter cuidado, porque quem está sendo a referência dos nossos filhos? Entendemos que nós, os pais, temos que ser referência para os filhos. Né? O Roberto, mas anteriormente comentava aqui, né, que acha lindo quando o filho olha, meu pai era isso, meu pai fazia isso, meu pai tratava assim, meu pai tratava a minha mãe dessa forma, era uma coisa muito linda. Referência. Estamos perdendo essa referência. Antigamente perguntava na escola para um aluno, uma criança, quem é seu herói? Meu pai. Sabe quem está sendo o herói das crianças hoje? Os youtubers da vida, influenciadores. Isso é sério, irmão. Não estou querendo doutrinar a igreja, é só um alerta. É a palavra de Deus que estamos trazendo aqui. Essas coisas são reais. E acontecem no nosso meio. Só que a coisa está tão transparente que a gente não consegue enxergar mais. Né? Por isso que devemos ter cuidado. Devemos ter cuidado. Devemos, nós pais, conduzir nossos filhos para os princípios de Deus. Para termos uma família vitoriosa, tem que estar alicerçada em Cristo. Não é que a gente vai deixar de utilizar as redes sociais, não. Vai deixar de utilizar a internet? Não, porque hoje é ferramenta de trabalho, é o nosso dia a dia. Necessitamos disso. Não é mais um luxo, é uma necessidade. Mas devemos ter cuidado, para que essas coisas não venham tirar a nossa família do propósito de Deus. Que venha fazer com que nossa família seja perca o alicerce na rocha que é Cristo e se transforme, seja edificada na areia. Por isso precisamos ter cuidado. Louvado seja Deus. Um outro ponto muito importante, irmãos. E aí o segundo ponto. Primeiro, compromisso com Deus. Esse é o principal e o maior de todos. Sem ele, nenhum dos outros podem existir ou poderiam existir. Segundo ponto, união e amor fraternal. Estamos vivendo um tempo que o amor é algo banal. Amar o próximo não existe mais. O que é amar o próximo? Vivemos situações que muitas vezes o indivíduo não ama nem a si mesmo. Quanto mais amar ao próximo. E aí, amor, a união e amor fraternal. Aí me veio à memória o Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo, louvado seja Deus. Ô irmãos, união, amor fraternal. É raro, mas existe ainda. Mas na sociedade que vivemos hoje, nos tempos difíceis que estamos vivendo, é raro. Aquilo que deveria ser algo normal, é algo muito raro. Se fosse algo que pudéssemos comprar, valorar, deve ser algo tão caro que nem o diamante, nem rubis, nem esmeraldas, era fichinha diante disso. Porque é algo tão raro que quase não se vê. Existe um tal amor fraternal que as pessoas às vezes propagam em suas redes sociais, mas na verdade o nome é outro. De amor fraternal não tem nada.
É um amor vazio. É um amor vazio, que eu só professo da boca para fora, aonde o verdadeiro amor vem de dentro. Muitas das vezes não precisamos fazer propaganda do verdadeiro amor fraternal. E aí no verso 1, o tema central desde o Salmo 133 é o amor, como o próprio texto já está escrito. No verso 2 é como óleo. E esse óleo, que era utilizado para ungir os sacerdotes, que era feito de especiarias, de ervas especiais, que retrata aqui o momento em que Arão, foi separado para o sacerdócio, que esse óleo que era derramado na cabeça reflete a aprovação de Deus. Louvado seja Deus. Devemos ter, irmãos, na nossa família esse óleo, a aprovação de Deus. Por isso a importância do compromisso com Deus. Se eu tenho um compromisso com Deus, o óleo vai estar sobre a minha família e a minha família é aprovada por Deus. Se a tua família está alicerçada e com compromisso em Cristo, o óleo está descendo sobre a cabeça. E o Senhor está dizendo, essa família é aprovada. Louvado seja Deus. Verso 3, o orvalho de Hermon. Louvado seja Deus. Sabemos que Israel é uma área montanhosa. Em algumas regiões não chove todo ano. E esse orvalho que vinha das grandes montanhas molhava a terra e as lavouras cresciam. Trazia vida para as lavouras. Quando a gente olha o verso 3, trazendo para a família, é o orvalho que dá vida. Se você tem uma família alicerçada na rocha, louvado seja Deus. É uma família que vive em união. Louvado seja Deus. Família que tem compromisso com Deus, irmãos, tem que ter união. Família que é alicerçada na rocha eterna, ela tem amor fraternal. Louvado seja Deus. Ela é uma família aprovada por Deus. Louvado seja Deus. E o orvalho de Deus traz vida para essa família. Louvado seja o nome do Senhor. Amor fraterno. Lá em João também, capítulo 15, versículo 12, vai falar sobre amor. Recomendação de Jesus. O meu mandamento é este, mandamento de Jesus Cristo. Amem uns aos outros como eu os amei. Como é que Cristo amou a nós? Como é que Cristo amou a cada um de nós? Morte de cruz, derramando o seu sangue. Irmãos, que amor! Quão grande amor de Cristo para conosco, para a minha vida individual, para a sua vida individual, para a minha família e para a tua família. União fraternal, amor fraternal são essenciais para uma família vitoriosa. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Irmãos, quando uma família vive em união, louvado seja Deus. Como falei no início, que é algo muito raro nos dias de hoje, que temos visto, famílias destruídas, irmãos que não se falam, famílias que não se reúnem mais. Irmãos, precisamos de união e amor fraternal para termos uma família vitoriosa. Louvado seja Deus. Quando os membros, irmãos, de uma família cultivam esse amor genuíno, o lar,
a família se torna um lar de bênção. Como diz a letra do hino, que a gente sempre canta no culto de família, a igreja me ajude aí com o hino. Fala, faz da minha casa uma casa de bênção. Um lugar de harmonia. Oração, tua casa todo dia. Cessa. Aleluia, Jesus. E nunca mais partir. Louvado seja Deus. Vocês entenderam, irmãos, a importância da união, do amor fraternal na família? Sabe o que é que eu acho interessante nessa segunda estrofe, quando fala a casa que te conheceu, a família que te conheceu, a família que está alicerçada na rocha eterna que é Cristo, não sabe mais viver sem Ele. Aleluia. Oh, irmãos, quando a família que tem a presença gloriosa de Cristo não sabe mais viver sem Ele, não tem espaço para outra coisa, não tem espaço mais para ninguém, porque aquela casa foi ocupada por algo tão especial que não existe espaço para outra coisa. Louvado seja Deus. E essa família agora passa a refletir a luz de Cristo. A luz no interior da sua casa, a luz para a vizinhança, porque é uma família diferente. É uma família que sai na rua, é exemplo. É uma família que sai na rua, as pessoas falam, essa família é diferente. É uma família que sai na rua, que as outras famílias, eu quero ser igual a essa família. A gente não vê contenda nessa família, todo mundo se ajuda, todo mundo é unido, porque o alicerce desta família é Cristo. Louvado seja Deus. A família alicerçada em Cristo, irmãos, ela é diferente. Ela é luz. E ela muda o ambiente em que ela está inserido. Louvado seja Deus. Terceiro ponto. Exemplo de vida. Inicialmente eu falava que não poderíamos forçar nossos filhos a seguir o mesmo evangelho que nós, a ser crente, a ser cristão. Mas antes ensiná-lo. E aqui vai explanar um pouco melhor. Exemplo. É seu filho olhar para você e dizer, meu pai é um exemplo. É um exemplo de cristão, é um exemplo de ser humano. Olhar para sua mãe e dizer, não, minha mãe é um exemplo de mãe, é um exemplo de mulher cristã. Minha mãe é diferente do mundo, meu pai é diferente do mundo. E quando criança olhar assim, dizer, eu quero ser igual ao meu pai quando eu crescer. Mas precisamos ser exemplo. E quando se fala de exemplo, irmãos, para se construir uma família vitoriosa, lembrei de Ruth. Ruth, capítulo 1, versículo 15. Como os irmãos bem conhecem a história, Noemi perdeu seu marido, perdeu seus 2 filhos, e agora Noemi se encontra com suas 2 noras. Noemi era cristã, do povo de Israel, mesmo estando em terra estranha, mas cultivava o que aprendeu. Tinha propósito, ela sabia o Deus que servia e por que o servia. Louvado seja Deus. Aleluia. E agora ela já sem seu marido, sem seus filhos, decide voltar para Israel, para a terra de onde saiu. E ela olha para suas noras e diz, voltem para a casa de seus pais. Mas algo chamou a atenção, irmãos. Ruth não era da linhagem de Israel. Não foi criado com o povo de Israel, tendo que seguir o Deus de Israel, o Deus de Ruth. Mas quando Noemi diz, voltem para a casa de seus pais, vocês são jovens ainda, pode arrumar outro casamento.
Aí Ruth diz, não, eu estarei onde tu estiver, porque o teu Deus é o meu Deus. Aleluia. E aí, irmãos, vemos o exemplo de Noemi. O exemplo de Noemi influenciou Ruth. Eu lembro que semana passada, se não me foge a memória, sábado passado, no primeiro Integra Jovem do setor, quando o Júlio trazia ali uma mensagem, e ele falava que muitas das vezes, e eu achei interessante quando ele falava isso, somos direcionados a dizer, eu sigo os deuses dos meus pais. Muitas das vezes, seguir os deuses dos meus pais, eu sigo por tradição. Meus pais vão para a igreja, eles seguem isso, eu sigo também. Ah, meus pais eram de religião tal. Não, eu sigo porque meus pais eram dessa religião, eu sigo. Mas é sem propósito. Quando você tem a verdadeira experiência e o propósito com Cristo, não deixa de ser o Deus de seus pais. Passa agora a ser meu Deus. Meu Deus. Foi o que aconteceu com Ruth. Exemplo de Noemi. Ruth viu em Noemi exemplo de cristã, exemplo de mulher cristã. E através de seu exemplo, Ruth decidiu seguir o mesmo Deus de Ruth. É isso que temos que ser para nossos filhos. Exemplos. Quando seu filho olha assim, rapaz, papai realmente é diferente. Quero ser igual ao papai. Mamãe é diferente. Eu quero ser igual a mamãe. Mamãe realmente é uma serva de Deus. É uma mulher de oração. Eu quero ser de oração igual a minha mãe. Desperta interesse. Quando você é exemplo, desperta interesse nos seus filhos. E aí, não tem mais espaço para esses influenciadores da internet ocupar o espaço de referência dos seus filhos. Então, irmão, a figura do pai e da mãe como referência para os seus filhos é importante. Ser exemplo. Isso é um dos requisitos para uma família vitoriosa, alicerçada em Cristo. Louvado seja Deus. Nesse mesmo texto de Josué, quando ele declara que eu e minha casa serviremos ao Senhor, na parte B do versículo, quando ele pergunta ao povo, instiga o povo, perguntando a quem o povo vai servir, se vai continuar servindo aos deuses do Egito, se vai servir aos deuses amorreus, ou se vai ficar em cima do muro. E aí, lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 15 e 16 diz: conheço bem as suas obras. Vamos ler só o 16, que diz assim: porque você é morno, não é frio, nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Nem é morno, nem é quente, nem é frio, é morno. Está em cima do muro. E aí eu reforço aqui, e já partindo para a conclusão. O tempo está correndo muito rápido. Você tem que tomar uma atitude. De que lado eu estou? De que lado está a minha família? Alicerçado na rocha que é Cristo, ou alicerçado na areia? É isso que Josué instiga ao povo. Escolham hoje. De que lado vocês estão? Vocês estão do lado do Deus que foi promessa aos vossos pais e que cumpriu entregando a terra de Canaã? Ou vão estar do lado dos deuses do Egito, dos deuses dos amorreus? De que lado a minha família está? Do lado que vai seguir os princípios de Deus, os desígnios de Deus para uma família, ou do lado do que o mundo oferece? Louvado seja Deus. E eu digo nesta noite, eu e a minha casa estaremos firmados na rocha que é Cristo. Louvado seja Deus. Josué fez diferente, irmãos. Ele já meio que puxa, e é interessante quando a gente olha o versículo 16 deste capítulo 24 de Josué, o povo todo exclama: ficaremos do lado de Deus, seguiremos a Deus, Deus do céu, Deus de Israel, que nos deu a terra de Canaã. Não existe um outro caminho
a não ser estar alicerçado na rocha que é Cristo, para termos uma família vitoriosa. E repito, não é vitoriosa financeiramente, não. A questão financeira é consequência da fidelidade com Deus, do teu compromisso para com Deus. Louvado seja Deus. Irmãos, eu não vi ainda um cristão fiel a Deus para não ser abençoado. Louvado seja Deus. Que a minha e a tua família esteja alicerçada na rocha que é Cristo. Que o Deus dos céus seja o centro da nossa família. Louvado seja Deus. Porque Deus, sendo o centro da nossa família, ela vai expandir luz. E essa luz vai ser vista em meio à escuridão e famílias serão abençoadas através da tua família. Louvado seja Deus. Comprometer-se com Deus, irmãos, no centro da nossa família, nos direciona para a sua vontade e nos torna receptivos às suas bênçãos. Louvado seja Deus. E eu concluo aqui dizendo, louvado seja Deus. Irmãos, construir uma família vitoriosa é desafiadora. É. Nenhum momento é que eu falei que ia ser fácil. Me permita a expressão, não é como assar pastel que joga no óleo quente, virou um lado e outro e está tudo certo, não. Tem luta, tem barreiras, tem dificuldades, mas se estiver alicerçado na rocha que é Cristo, louvado seja Deus. Pode vir o vendaval que for, louvado seja Deus. O teu barco pode ficar todo destruído, mas não morre ninguém, porque a tua família está alicerçada. Louvado seja Deus. A tua família vai ter base. É uma família estruturada nos desígnios do Senhor. Louvado seja Deus. E que nesta noite possamos ser referência para os nossos filhos. Que possamos ser canal de Deus para direcionar nossos filhos para os desígnios de Deus. Louvado seja Deus. E através desse compromisso com Cristo, a tua família dará frutos e abençoará outras famílias. Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.